Adjetivo. O adjetivo, ele trabalha ao lado do substantivo, ele transforma, ele modifica, refere-se ao substantivo. Mas quando o substantivo não está na frase, quem vai representar o substantivo vai ser o pronome. E dessa forma, vai ocorrer, ele vai se referir o pronome, ele vai levar uma nova ideia ao pronome, vai modificar o sentido também. E o adjetivo, ele é formado por primitivo, que é a palavra de origem. E através da palavra de origem, surgem outros adjetivos. Não origina de nenhuma outra palavra. E derivado, ele deriva da palavra primitiva. Ele concentra o significado do primitivo. Ou seja, o significado do derivado, ele tem que estar baseado na mesma linha de significado do primitivo. O derivado é o primitivo mais o acréscimo de afixos, que é o prefixo que vem antes, o prefixo, e o sufixo que vem depois. O derivado, ele se encaixa na classe de adjetivo simples, pelo fato que só tem um radical. Ele é composto por o derivado por derivação e adjetivo simples. A própria palavra diz simples, um radical. O adjetivo composto são dois radicais, dois ou mais radicais. Ele é formado por um processo de composição. Flexão do adjetivo: número, singular e plural. Singular é sem o S. Plural é com o acréscimo do S. Gênero é masculino e feminino. O gênero do adjetivo, ele depende do substantivo. Ou seja, o adjetivo, ele não possui gênero. O gênero do adjetivo corresponde ao gênero do substantivo. Graus: normal, comparativo e superlativo. Exemplos: primitivo: o garoto é gentil. O artigo, substantivo, verbo. O verbo ele liga a qualificação. A qualificação do garoto é gentil. O adjetivo, ele dá atributo ao substantivo. Derivado: as meninas estão ansiosas para o evento. Ansiosas, adjetivo, derivado. Simples. São dois exemplos de adjetivos simples. Ela é meiga. Um radical, meiga. Ela é justa. Um radical, meiga, justa. Ela, pronome, é verbo que vai ligar a qualidade. Meiga. Ela é justa. Adjetivo composto. Adjetivo composto, ele pode ser com hífen ou sem hífen. Com hífen, adjetivo composto: blusa rosa claro. Sem hífen, raio ultravioleta. Nas aulas anteriores, foi passada a informação de artigo, numeral, substantivo. E esse módulo é de adjetivo. Todas essas palavras, elas são variáveis. Significa que concorda com o substantivo em gênero e número.
artigo, numeral, substantivo, adjetivo, todos eles são variáveis, vão concordar com o substantivo. Por que com o substantivo? Porque o substantivo é o núcleo. Então, todas as palavras variáveis da morfologia, elas vão concordar com o substantivo. Flexão do adjetivo, que é numeral, que é singular e plural, gênero masculino e feminino. Vários exemplos. Número, atitude difícil. O adjetivo está no singular. No plural ele fica atitudes difíceis. Difíceis, adjetivo. Atitude, substantivo. A cantora brasileira. A cantora, o substantivo. O gênero do substantivo é feminino. Então, o gênero do adjetivo vai ser feminino. O cantor brasileiro, o gênero do substantivo é masculino. Então, o gênero do adjetivo vai ser masculino. Gênero do adjetivo. O adjetivo, ele não tem gênero próprio, nem gênero e número. Ele depende do gênero e número do substantivo. Então, o adjetivo ele vai ser classificado em gênero masculino e feminino por causa do substantivo. E ele é dividido em uniforme e biforme. Uniforme é uma forma para dois gêneros, apenas. Biforme são duas formas, uma para o gênero masculino e a outra para o gênero feminino. Gênero do adjetivo. Uniforme. Uniformes possuem uma forma que serve tanto para o substantivo masculino como o substantivo feminino. Nesse caso, adjetivos uniformes com terminação com a palavra malear ou sz, eu formei essa palavra para ficar mais fácil. Malear ou sz. Toda vez que tiver essa palavra, tiver M, A, L, E, A, o, sz, ou seja, toda vez que tiver aqui malear, o, sz. E como que você vai falar para compreender o assunto? Malear o sz. Adjetivos biformes. Possui duas formas, um para o feminino e outra para o masculino. E aqui tem os exemplos de adjetivos uniformes e biformes. Uniforme. O cantor é gentil, o cantor é gentil. A cantora é simples, o cantor é simples. O cantor é feliz, a cantora é feliz. A cantora é familiar, o cantor é familiar. A cantora é comum, o cantor é comum. Percebe-se que tem a terminação R, aqui, or. Terminou com il, aqui, que nesse caso aqui L, terminou com L, a terminação L. Terminou com E, também aqui na palavra. Com S, feliz, terminação Z, terminado em Z. Adjetivos uniformes, eles têm também exceções. Exemplo: espanhol, espanhola.
espanhol, espanhola. Com a terminação L. Não é adjetivo uniforme. Bom, boa. Terminação M. Não é também. Não é classificado como adjetivo uniforme. Andaluz. Andaluz. Andaluza. Terminado com Z. Porém, não é classificado como adjetivo uniforme. Grau do adjetivo. O adjetivo ele varia quando ele intensifica, quando ele compara e quando ele expressa o próprio significado, que é o caso do grau normal. Vou colocar aqui um exemplo do grau normal. A mesa é interessante. Expressa o próprio sentido. Grau normal. A intensidade, ela vai depender do contexto. Ela pode ser no grau máximo, pode ser o grau mínimo. Aqui, grau normal. O adjetivo é na forma comum de uso, como por exemplo, a mesa interessante. E comparativo, ele vai comparar a qualidade. E o superlativo, ele eleva ao máximo e reduz ao mínimo. Aqui o comparativo é uma característica ou uma qualidade para comparar os dois seres. José é mais alegre do que Manuel? Ou pode também, ainda no comparativo, ter duas características no mesmo ser. Exemplo. Joana é mais simples do que justa. É o mesmo ser e duas qualidades. Qualidade específica, que nesse caso é característica, que é simples e justa. Comparativo. O comparativo são três: superioridade, inferioridade e igualdade. Mais que, mais do que. Comparativo de inferioridade: menos que, menos do que. Aqui não tem como errar. Mas entenda que o comparativo, ele tem mais e tem menos. E tem a palavra de... e tem também igualdade, que é o tal. Aí eu criei aí uma fórmula
comparativa de... Aqui, fórmula de comparação de preço. Essa fórmula vai te ajudar você compreender melhor esse conteúdo. O comparativo. Quando você vai em um determinado local, hoje é o dia que eu tenho que comparar preço. E você vai lá comparar preço. Você vai perguntar qual o valor do produto e vai ser passada a informação, o valor. E aí você vai falar quanto? Aí você diz como? Aí automaticamente passa a informação para o seu cérebro. Tão caro. Aí o que acontece? Com triste. Por quê? Você vai ter que ir numa outra loja. Você já tinha ido em 3 lojas. E nada de você encontrar um valor que cabe no seu bolso. Já foi umas 3 lojas e nada, não cabe no seu bolso, nessas 3 lojas que você foi. Então você vai para a 4ª loja e lá você pergunta mais uma vez, quanto que é o determinado produto? Aí o atendente vai dizer, é X. Aí você vai dizer, quanto? Automaticamente, conforme mencionei, vai passar essa informação logo para o seu cérebro. Tão caro? Então tem a palavra quão triste, porque novamente você vai para a 5ª loja comparar preço. Então, imagina aqui. Fórmulas de comparação de preço comparativo. É só você imaginar quanto é o produto. Nossa, é caro? Como? Aí a pessoa vai dizer o valor, aí você automaticamente o cérebro vai dizer, vai passar essa informação, tão caro. Aí quão triste, vai você para a 6ª loja, nossa mãe, haja perna. Fórmula de comparação de preço. Então essa fórmula aqui, o tão, ele é a palavra núcleo. É só você, tão, quanto, aqui ó, tão, quanto. Tão como, aqui, tão como. Tão caro. Aqui ó, tão como. Aqui é tão como. O adjetivo irregular, ele é composto por comparativo, superlativo. E existem 4 adjetivos que vão ser utilizados de formas especiais. A palavra bom, mal, grande e pequeno. Toda vez que for a forma analítica, ou seja, quando for a palavra mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno, essa forma analítica, ela só é aceita quando é 2 características para o mesmo ser. É uma comparação de 2 características para o mesmo ser. Aí pode ser aplicada da forma analítica e vai ser adjetivo regular. Mas nesse caso aqui, essa tabela aqui, todos eles aqui, é adjetivo irregular. Então, quando eu vou ter uma característica para comparar com 2 seres diferentes, eu, em vez de colocar a forma analítica, eu coloco a palavra melhor. Vai sintetizar, vai ficar melhor. Eu, em vez de falar Eduarda é mais boa do que Beatriz, eu vou colocar
Eduarda é melhor do que Beatriz. João é mais mal do que Pedro. Aí está em forma incorreta, porque é uma característica para seres diferentes. Então, aqui eu vou utilizar pior. Marcela é mais grande do que José. Está incorreto, porque tem dois substantivos diferentes, são seres diferentes. Então, eu não utilizo mais grande, eu utilizo maior. Ana é mais pequena do que José. Está incorreta novamente, porque são seres diferentes. Eu vou substituir pela palavra menor. É comparativo de superioridade. É o adjetivo que termina com R. Toda terminação é com R. Agora aqui, o superlativo. Absoluto, que nesse caso é sintético, ótimo, péssimo, máximo, mínimo. O ótimo, ele equivale à palavra bom. Aqui, ele tá aqui bom, mal, grande. Esses aqui, eles estão no grau normal. Agora aqui é superlativo absoluto sintético. O bom, ele equivale ao o ótimo. O mal equivale ao péssimo. O grande, ele equivale ao máximo. E o pequeno equivale ao mínimo. No superlativo absoluto sintético. O filme estava ótimo. A comida estava ótima. O desenho estava ótimo. O passeio foi o máximo. Outro exemplo aqui. O passeio foi o máximo. Outro exemplo. Chego, no mínimo, às 14 horas. Às 14 horas. E tem o superlativo relativo. E ele vai ser empregado superlativo relativo de superioridade. Por exemplo, aqui. O melhor, o pior, o maior, o menor. Aqui é uma comparação que vai ser um elemento, ele vai ser comparado com um grupo. Então, vai ser Marcela é a melhor jogadora do time. É um elemento com relação com o grupo. E aí sempre vai ter essa marca. A palavra o melhor, o pior, o maior, o menor. Grau do adjetivo. Exemplos. Grau comparativo. Superioridade, inferioridade e igualdade. Superioridade, ele tem terminação idade. Inferioridade também tem a terminação idade. Apenas a palavra igualdade que não tem essa terminação. Uma ilustração. Marta, ela viu o noticiário através da televisão e através também dos jornais, que havia uma empresa disponibilizou várias vagas. Então, Marta, ela chamou a sua amiga e as duas levaram o currículo e levaram para essa empresa. Quando chegou nessa empresa, a entrevistadora
pediu para que os candidatos fizessem uma apresentação individual, ou seja, iria falar uma qualidade e um defeito. Após essa apresentação individual, a entrevistadora fez uma proposta para todas aquelas pessoas que estavam ali na sala, que era para fazer uma dinâmica, e essa dinâmica era em dupla. Então Marta não perdeu tempo e fez o trabalho com Patrícia. Patrícia, ela foi beber água e aí Marta ficou lá na sala. Marta, ela disse para as pessoas ali na sala, enquanto a entrevistadora saiu, Marta falou ali na sala que ela é mais dedicada do que Patrícia. Patrícia, quando chegou, o que as pessoas imaginaram foi que Patrícia era menos dedicada que Marta. Quando Patrícia abriu a porta, sentou, e aí aquelas pessoas olharam para Patrícia como menos dedicada por causa de Marta. Eles concluíram toda a atividade, e aí a entrevistadora, ela deu o resultado. O resultado foi que Patrícia é tão dedicada quanto Marta, ou seja, todas duas receberam a vaga de emprego. Então essa é uma ilustração que eu vou deixar aí. O que acontece aqui também, nessa avaliação com contexto, a palavra mais do que é uma expressão que compara a característica dedicada, mais dedicada do que Patrícia, ou seja, é uma característica para dois elementos, Marta e Patrícia. A palavra de comparação é mais do que, e aqui Patrícia é menos dedicada do que Marta. Menos que é a palavra comparativa, e tem também um adjetivo para dois, tem um adjetivo, ou seja, uma característica para dois substantivos. Aqui, a palavra também tão é a palavra tão, quanto é a palavra que expressa a comparação do adjetivo, que compara, essa palavra aqui dedicada, compara uma qualidade, nesse caso, de Patrícia e Marta. Agora aqui, Lohane canta mais alto que Ana Beatriz. A palavra mais, ela modifica o verbo. Mais também modifica o advérbio. Como saber se alto é advérbio ou adjetivo? É verificar se alto ele está ligado, se alto se refere ao nome, ao substantivo. Lohane, alto. Alto não se refere ao substantivo. Canta mais alto que Ana Beatriz. Alto, mais, ele modifica a palavra canta. Mas modifica também a palavra alto. Então, alto é advérbio de modo.
Aqui, Luana fala menos baixo que Daiane. Aqui a palavra aqui, menos, modifica o verbo. Menos modifica também esta palavra, baixo. Não modifica o nome, por exemplo, ó, Luana, baixo. Não modifica. O menos modifica o baixo e o menos modifica o verbo. Aqui, a filha é tão alta quanto a mãe. A palavra alta aqui, vamos verificar se é adjetivo ou se é advérbio. Alta, a filha é tão alta quanto a mãe. Alta, ele se refere a filho, a filha. Exemplo, a filha alta. Então, alta se refere... Alta, ele está ligado, ele se refere ao nome, ao substantivo. Alta se refere também aqui ao substantivo. Ou seja, alta, ele transforma o substantivo filha e aqui é a mãe. Adjetivo, ele transforma o substantivo. E advérbio, ele vai transformar, ou seja, o advérbio transforma adjetivo, transforma verbo e transforma o advérbio. Grau, adjetivo, superlativo, absoluto. Quando que ele vai ser absoluto? É quando a característica ou a qualificação não tem relação com nenhum outro ser. Por isso que é denominado absoluto. Ele também é classificado em analítico, sintético. Grau do adjetivo superlativo. A qualificação ou característica não está relacionada com nenhum ser. Grau superlativo. Ele é analítico. Ele é classificado em analítico e sintético. Analítico é com auxílio de advérbio, como por exemplo, muito, rapidamente, excessivamente. Sintético é a palavra intensificadora é com auxílio de sufixo. Esses sufixos são íssimo, rimo, imo, érrimo. Imo fica mais fácil de você entender. Você coloca imo, depois coloca rimo, depois vai colocar érrimo, íssimo, ou seja, imo, o i, depois rimo, acrescentou r, rimo, depois aqui 2r e por último 2s. Superlativo absoluto. O superlativo absoluto ele é classificado em sintético e analítico. Analítico são duas palavras para poder intensificar uma qualidade ou uma característica. O sintético, ele precisa apenas de uma palavra. Essa palavra vai ser intensificada a característica. Ela é intensificada pelo acréscimo do sufixo. Superlativo absoluto. Como que é o superlativo em uma só palavra? Vamos descobrir.
O espetáculo foi muito bom. Muito são duas palavras. É o superlativo com duas palavras. Muito, que é advérbio de intensidade, e bom, que é adjetivo. O advérbio de intensidade, ele vai intensificar o adjetivo bom. Então, ele vai intensificar o adjetivo bom. Essa qualidade, o bom, ele vai ficar mais forte com a presença, com o auxílio do advérbio. Então, duas palavras. Superlativo em uma só palavra. O espetáculo foi boníssimo. Aqui é o acréscimo. É o adjetivo bom com o acréscimo do sufixo íssimo. O casal está muito feliz com o resultado da nota do concurso. Muito feliz, duas palavras, muito intensifica, adjetivo feliz. É superlativo em uma só palavra, o casal está felicíssimo. Está felicíssimo com o resultado da nota do concurso. 3. A moça é muito alta. Muito. Muito é advérbio de intensidade. Alta é adjetivo. Muita intensifica a palavra alta. A moça é altíssima em uma só palavra. A moça é muito baixa. Muito baixa. Muito é advérbio de intensificação. E baixa é adjetivo. Em uma só palavra, a moça é baixíssima. O muito, que é advérbio de intensificação, eu posso utilizar para intensificar esses adjetivos. Adjetivo bom, o adjetivo ruim, adjetivo grande, pequeno, melhor, pior, maior, menor. E fica muito bom, muito ruim, muito grande, muito pequeno, muito melhor, muito pior, muito maior, muito menor. Muito, ele vai sempre intensificar o adjetivo. Todos esses aqui em azul são adjetivos. O que não pode ser utilizado é a palavra mais. Em vez de colocar muito, colocar mais. Exemplo: mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno. Eu só posso falar dessa forma só se for comparativo analítico. Da forma sintética, eu não posso jamais colocar mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno. Eu não posso falar na forma sintética. Também não muito mais melhor, não. Em vez de mais melhor, é muito melhor. No lugar de mais pior, é muito pior. Não é adequado dizer mais maior, e sim muito maior. E também não é
não segue a norma culta dizer também mais menor, e sim muito menor. Então, tem essas palavras aqui muito, eu não vou utilizar mais melhor, mais pior, mais maior, mais menor, e sim muito. Muito melhor, muito pior, muito maior e muito menor. Grau relativo regular. Esse grau relativo regular, é uma característica ou uma qualidade que vai relacionar com um grupo da mesma espécie, ou um grupo, uma coletividade, a algo ou alguém. E vai ser sempre de inferioridade, vai ser inferioridade ou superioridade. Superioridade é quando a característica ou a qualidade é enaltecida. E inferioridade vai ser a característica ou a qualidade enfraquecida. Na frase sempre vai ter essa marca, ou a mais adjetivo de dentre. Exemplo, o lanche, o mais. O mais. O lanche, o mais saboroso do bairro. O que significa? Que no bairro, todos os lanches são saborosos. Porém, existe um lanche com tempero a mais que é mais saboroso. Ou mais. E eu posso dizer também, aqui, a menina a mais risonha da festa. Ou a menina mais risonha do passeio. E tem também inferioridade, quando a característica ou a qualidade ela é de inferioridade, é de ponto negativo. Aí vai ter sempre também aqui o que vai marcar bastante, vai ser o a menos mais adjetivo de dentre. Eu posso dizer a garota é a menos falante do passeio. Grau relativo irregular. O grau relativo irregular é pelo fato de que alguns adjetivos eles vão assumir uma forma especial, que são os adjetivos bom, mal, pequeno e grande. Eles, na verdade, são antônimo, como por exemplo, antônimo de bom, mal, de grande, pequeno. Mais bom equivale ou melhor. Mais mal equivale ou pior. Mais grande equivale a maior. Mais pequeno equivale a menor. Então, o que marca na frase é o artigo, aqui ó, o pior e também a preposição. É o que marca, e a coletividade. Aqui, o time, a cidade, aqui, ó, da casa, do time. Então, marca toda aqui a coletividade. Significa que é grau relativo de superioridade sintético. Um exemplo. Mais bom. Ao invés de colocar mais bom, que nesse caso equivale, o melhor vai ser o melhor jogador do time. Não posso colocar mais bom
o mais bom jogador do time. Não, vai ser o melhor jogador do time, em vez de ser mais mal, o pior jogador do time. Mais grande equivale a maior árvore da casa, que é essa frase, a maior árvore da cidade. Marcado pelo o, vai ser marcado por o a, melhor, o a pior, o a menor, o a menor, e sempre com preposição, e a marca que vai ser a coletividade, um grupo. Então, vai estar diante do grau relativo de superioridade sintético e irregular. A palavra mais aqui é intensidade. Graus dos adjetivos. O adjetivo ele possui 8 graus. Normal, 1. Comparativo, de inferioridade, 2. Igualdade, 3. Superioridade, 4. Superlativo absoluto analítico, 5. Superlativo absoluto sintético, 6. Superlativo relativo, inferioridade, 7. Superlativo relativo de superioridade, 8. O mais, o menos e o sinal de igual equivale, eu coloquei esse conteúdo, o símbolo mais, menos e sinal de igual, para fixar melhor o conteúdo, para você compreender melhor. E tem também a fórmula de comparação de preço. O mais representa mais advérbio de intensidade, menos representa advérbio de intensidade. Sinal de igual representa igualdade, ou seja, o comparativo, inferioridade, menos, igualdade, sinal de igual, superioridade, sinal de mais. O analítico ele vai ser de superioridade. Com a palavra mais. Superlativo, absoluto, ele vai ter analítico e sintético. Analítico é com acréscimo de advérbio. Sintético com acréscimo do sufixo. Superlativo, ele vai ter também esse símbolo, mais e menos, inferioridade e superioridade. Do adjetivo, da palavra adjetivo até a palavra analítico, o adjetivo é regular. Adjetivo irregular é para aquelas formas especiais: bom, grande, pequeno. Irregular, comparativo de superioridade, ele vai ser sintético. No comparativo regular, o comparativo, ele é superioridade analítico. No adjetivo irregular, o comparativo de superioridade, ele vai ser sintético. E vai ter o adjetivo melhor, pior, menor e maior. Superlativo absoluto sintético. É diferente também do grau de adjetivo superlativo absoluto regular. Por quê? O grau adjetivo superlativo absoluto regular, ele possui analítico e sintético. Irregular, superlativo absoluto sintético, possui a palavra
ótimo, péssimo, máximo e mínimo. Relativo de superioridade. Irregular. Vai ser sintético. Vai aparecer a palavra o melhor, o pior, o menor, o maior. O adjetivo superlativo relativo regular, ele possui inferioridade e superioridade. O relativo de superioridade irregular, ele só possui apenas superioridade. Superioridade sintético. Grau superlativo relativo, ele possui analítico, superioridade. Ele possui analítico. E o relativo de superioridade, ele possui sintético. A diferença. Locução adjetiva. O que é locução adjetiva? Como identificar se é realmente locução adjetiva? A locução adjetiva, ele se encarrega em colocar o adjetivo em determinada classe. Quando é locução, vai ter preposição mais substantivo ou então preposição mais advérbio. Ele vai ser também derivado de um substantivo. Pode ter um adjetivo equivalente ou não. Tem casos que tem a locução adjetiva, mas não tem um adjetivo correspondente. Pode acontecer também que a locução adjetiva, ou seja, o substantivo, ser diferente, o radical do substantivo ser diferente do adjetivo. Vamos ver mais à frente alguns exemplos, exercícios. Locução adjetiva. A função é colocar o adjetivo em uma classe, derivado de um substantivo. Ele vai ter também o valor de adjetivo. A locução ela vai ter esse valor de substantivo. Forma adjetivos simples, formado por preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio. As preposições que mais aparecem geralmente são essas: de, sem, com, em. Também não tem verbo, não existe verbo para a locução adjetiva. É uma característica, a locução adjetiva, ele caracteriza o substantivo. Ele está relacionado ao substantivo. Locução adjetiva não concorda com o gênero nem o número do substantivo. Ele não vai concordar, porque o substantivo ele tem um gênero e um número próprio. Não vai concordar, não vai ter essa concordância entre o substantivo e a locução adjetiva. Embora tenha essa relação de caracterizar. Locução adjetiva. Locução adjetiva é formada por preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio. Mas para que serve locução adjetiva com função de adjetivo, se já existe adjetivo? Mas para tornar o texto mais elegante. A diferença é que locução adjetiva
tem duas palavras, duas ou mais palavras. E o adjetivo é apenas uma palavra. Locução adjetiva: amor de mãe, pode ser amor de pai, amor de irmão, mas foi definido na expressão de mãe essa informação, o amor de mãe. Amor de mãe. Essa expressão de mãe, que é a locução adjetiva, foi jogada em uma determinada classe. A locução adjetiva de mãe, o adjetivo correspondente de amor de mãe é amor materno. A classe é amor materno. O mesmo acontece com amor de pai. Amor de pai, locução adjetiva de mais substantivo, foi transformado por uma classe. Qual é a classe de amor de pai? Amor paterno, que é um adjetivo correspondente da locução adjetiva de pai. Águas da chuva. Não é qualquer água. Foi definido no segundo elemento que é água da chuva. Uma locução adjetiva, preposição mais substantivo. Essa locução adjetiva, reparem que a locução adjetiva não concorda com o substantivo. Por quê? Como eu havia comentado na aula anteriormente, o substantivo ele tem gênero e número próprio. Então, ele não vai concordar com a locução adjetiva. Águas no plural e a locução adjetiva que não foi pluralizada. Outro detalhe, que locução adjetiva, ele é derivado. Águas da chuva. O radical chuva não é o mesmo do adjetivo correspondente. Reparem que é diferente. Água da chuva, águas da chuva, águas pluviais. O radical, ele é diferente. Então, pode acontecer de ser igual ou não. Exemplo aqui. Amor de mãe. Amor de mãe. Através de mãe, surgiu materno. Através do radical pai, surgiu amor paterno. Porém, águas da chuva, o radical é diferente. E existem outros casos que são diferentes. Jornal da manhã. Preposição mais advérbio. Jornal matinal. A classe é Jornal da Manhã. Qual a classe do Jornal da Manhã? É jornal matinal. Ele não tem adjetivo correspondente. Tem preposição mais substantivo, porém não tem nenhum adjetivo correspondente. Os outros tiveram adjetivo correspondente. Por exemplo, o adjetivo correspondente de amor de pai é amor paterno. Agora, folha de papel é uma locução adjetiva, porque é preposição mais substantivo, mas não tem adjetivo correspondente. Pode acontecer muito. A locução adjetiva, ela indica propriedade, indica origem, indica também finalidade, matéria, tempo, origem, como por exemplo, jornal matinal, folha de papel, que indica também matéria. Outro exemplo, amor sem limite, é amor ilimitado, a classe é amor ilimitado. Problemas da cidade.
vai ser problema urbano, também diferente. Cidade. Da cidade. É uma locução adjetiva. E a classe problemas da cidade vai ficar problemas urbanos. Vai ser problemas urbanos. Por quê? Porque aqui é a locução adjetiva. É substantivo mais locução adjetiva. O substantivo ele está no plural. A locução adjetiva ele não vai estar no plural. Ele não precisa, ele não concorda. E problemas urbanos ele tem que estar realmente no plural. Por quê? Porque problemas urbanos já é adjetivo. Então, o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo simples em número e gênero. É o mesmo caso também. O jovem do Brasil. Poderia ser o jovem de outros países, o jovem do Japão, o jovem da Espanha. Porém, é o jovem do Brasil. É preposição mais substantivo. É uma locução adjetiva. Ele caracteriza, essa locução adjetiva, ela caracteriza o substantivo. Outra informação também importante é que a locução adjetiva, ele restringe o substantivo. Torna-se único dentro do contexto. Adjetivos pátrios. Eles vão caracterizar pessoas ou algo de acordo com a sua origem, que pode ser estados, municípios, regiões, continentes e outros. O adjetivo pátrio, ele é um substantivo próprio que vai ser agregado o sufixo e vai designar origem de alguém ou de algo. As terminações referentes aos estados, a terminação ense, são as terminações que mais aparecem. Ense, ano, eiro e isto. Brasil é o radical, ó, Brasil, e foi agregado o sufixo eiro. Essas palavras com letras azuis, elas são substantivos próprios. Depois foi agregado o sufixo Brasil, brasileiro, Acre, acreano, Alagoas, alagoano ou alagoense, Bahia, baiano ou baiana, Ceará, cearense, Amazonas, amazonense, Espírito Santo, espírito santense
ou capixaba. Goiás, goiano ou goiana. Adjetivos pátrios, eles são escritos com letras minúsculas. A origem, que é o local, por exemplo, quem mora em Maranhão é maranhense. O local de origem, que é Maranhão, é escrito com letra maiúscula. É o local de origem onde concentra todo o significado, que através do Maranhão forma-se maranhense, que é o substantivo mais o acréscimo do sufixo ense. Essa formação do substantivo mais sufixo formou maranhense. Mato Grosso, Mato Grossense. Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul. Minas Gerais é mineiro ou mineira. Pará, paraense. Paraíba, paraibano, paraibana. Paraná, paranaense. Pernambuco, pernambucano ou pernambucana. Os sufixos que mais aparecem: eiro, ista, ano e ense. Os adjetivos pátrios, eles podem ter o radical igual ou diferente. Piauí é o mesmo radical. Sergipe também carrega aqui, carrega o mesmo, o adjetivo, ele carrega o mesmo radical da palavra primitiva, que é a palavra de origem. Rio de Janeiro, o radical ele é diferente. Quem mora no Rio de Janeiro, fluminense. Ou seja, a palavra fluminense, ele deriva do substantivo. Porém, o radical é diferente. Ou seja, a palavra fluminense equivale ao estado do Rio de Janeiro. Quem mora no Rio Grande do Norte é norte Rio Grandense. Quem mora no Rio Grande do Sul é sul Rio Grandense. Rondônia, rondoniano ou rondoniana. Santa Catarina, catarinense. São Paulo, paulista. Sergipe, sergipano.